Irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no dia 29 de maio de 2020, aqui na Casa Pastoral da Assembleia de Deus em Remígio, para mais uma vez louvarmos a Deus, ministrarmos a sua palavra, fazendo, portanto, o nosso culto de doutrina. Então, que os amados irmãos comecem a compartilhar, os que já estão conectados, comecem a participar e pegue sua harpa, sua Bíblia e sente na sua casa, em um lugar tranquilo, de modo que você participe, ouça a palavra de Deus, ore conosco, cante também o que nós estaremos cantando aqui nesta noite, de forma, amados, que façamos este exercício. É um exercício de atenção, que não era comum para nós ficarmos parados ouvindo um culto no telefone ou na televisão, enfim, de modo que os amados irmãos façam isso, as amadas irmãs, jovens, crianças, todos. Vamos começar orando ao Senhor, orando pelos habitantes desta cidade, pelo doutor Ricardo, é isso? É isso. Doutor Ricardo Passos, que ainda está no hospital, mas as notícias dizem que ele está reagindo bem. Vamos continuar orando por este médico aqui da nossa cidade, orando também pelos amados irmãos da família do pastor Raimundo Cavaco Formiga, que acabamos de saber pelo WhatsApp da Comadep que o pastor Raimundo faleceu. Vamos orar pela família para que o Senhor console. Orando, portanto, também pelo irmão Nivaldo Manuel, de João Pessoa, que precisa das nossas orações para uma intervenção divina na sua saúde. Orando pelos profissionais de saúde. Não esqueça disso. Os profissionais de saúde que estão enfrentando esta pandemia. Meu cunhado também, Ricardo, que semana passada perdeu sua filha, Renata, minha sobrinha, e que hoje recebeu o resultado positivo com relação à Covid. Graças a Deus ele está bem, porém precisamos orar para que Deus mantenha ele nesse estado de saúde, que ele atravesse este momento difícil. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te louvamos e te somos gratos, ó Deus, pelo dia de paz que nos concedeste. E agora, nesta noite, Pai, reunidos aqui em Teu nome, estamos para Te louvar, Te adorar, Te bendizer e fazer a Tua obra, seja com os Teus filhos, Senhor, aqui de Remígio, do todo o estado da Paraíba e do Brasil e de outros países que por acaso estejam nos ouvindo neste momento ou em um momento posterior. Tenha misericórdia do Teu povo na face da terra, para que possamos entender o momento que vivemos e possamos reagir como igreja que divulga a Tua palavra. Seja com o Teu povo, ó Deus, te pedimos pela família da minha irmã Redjane, Ricardo, te pedimos pela família do pastor Raimundo, te pedimos, ó Deus, pelos que estão com Covid, doutor Ricardo, te pedimos pelo irmão Nivaldo Manuel, ó Deus, te pedimos por todos os irmãos e irmãs que precisam da Tua intervenção soberana em sua saúde. Pai querido, abençoa também a nossa irmã Josefa Marques, meu Deus, esposa do Teu servo, irmão Hamilton, ajudando a Tua serva, recuperando, livrando daquele mal que está cometido. Pai amado, nós Te oramos assim, agradecido pela resposta, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, pega a sua harpa e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 467. Os irmãos compartilhem aí pelo Facebook, espalhando a notícia de que a nossa live começou, que o culto de doutrina começou e vamos assistir. Muito bem. 467. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando
faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Salta o carro da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus porque estamos adorando a sua pessoa bendita. E este culto, né, é para a glória dele, para a honra dele, para o louvor, porque onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está presente. E quando a gente louva, começa a louvar e adorar a Deus, a gente começa a sentir a presença de Deus. Nós hoje vamos começar a trabalhar um tema sobre a estratégia de Deus para a igreja. Nestes últimos dias, amados, enquanto oramos e buscamos a Deus, a palavra para ministrar, Deus tem nos levado, o Espírito Santo tem nos guiado no sentido de falar à igreja a relevância e a importância do papel da igreja, a necessidade da igreja se conscientizar do momento em que estamos vivendo. Então, para onde devemos nos voltar? Não é? Qual atenção nós devemos ter? Que foco nós devemos ter? Então, isso nós teremos a oportunidade de meditar sobre a estratégia de Deus para a igreja. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no versículo mais conhecido da Bíblia. Qual será o versículo mais conhecido da Bíblia? O versículo que todo mundo sabe decorado, não é? É chamado texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, e versículo 16. João 3 e 16, esse versículo tem, vai dar início, a meditação nele vai dar início a essa estratégia. Que estratégia Deus tem para a igreja nestes últimos dias? João 3, 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, aí está resumido o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus não amou um país, Deus não amou um povo só, Deus amou o mundo das pessoas, de uma maneira tão indescritível, que Ele deu seu Filho unigênito, Jesus. Coisa tremenda, Deus deu Jesus. Jesus obedientemente veio, se entregou. Então Deus deu Jesus, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, não pereça. Então escute só, temos que crer para não perecer. Quem pode crer? Todo mundo. E aí quem estuda teologia e gosta das escolas teológicas, nós vemos que aí Deus não escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição, como diz o ponto de vista calvinista. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo, então não tem uma pessoa que fique
fora desta a atuação de Deus no mundo. Não tem ninguém que fique fora. E Paulo corrobora isso, dizendo: Deus quer que todos se salvem, venham ao pleno conhecimento da verdade. Então não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, é isso que nós estamos pertinho de chegar, na vida eterna. Os irmãos que já faleceram, né? Essa semana perdi uma sobrinha, agora perdemos o pastor Raimundo, perdemos para esta vida, para este convívio, mas eles estão no céu. Por isso que não há desespero, por isso que não há pânico, porque nós temos certeza de que veremos, não é? No túmulo do meu pai estão meu pai, a minha mãe, meu cunhado, Josué, e agora a minha sobrinha. Esses 4 corpos estão ali. Mas no dia do arrebatamento da igreja, com certeza, 4 corpos sairão dali ressuscitados em corpo glorioso. Esta é a nossa esperança, querido. Isso está chegando perto. Vamos entender isso com a estratégia de Deus para a igreja. Irmão Beni Bronzeado, louve a Deus e depois estaremos meditando na palavra dele. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com um hino que diz que o nosso Deus, quando Ele quer abençoar, não há nada que possa impedir. Pode soltar aí. Graças a Deus também por estarmos aqui adorando ao Senhor. E o coro desse hino diz: Deus está mudando tudo para você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Nosso Deus, quando quer abençoar, não há nada que possa impedir. Quando estende sua mão poderosa, ela só volta se você desistir. Se do nada Deus muda toda essa maravilha que se vê, o Deus que tem poder para tudo isso e muito mais pode fazer por você. Deus está mudando tudo para você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Veja, o milagre já aconteceu. E tome posse da tua vida.
Seus sonhos Deus já realizou. O seu mundo Deus mudou completamente. Tudo vai ser diferente. Assim diz o Senhor. Tua casa está sendo abençoada. Você não foi chamado para perder. Deus abriu as portas que estavam fechadas. Sua vida foi mudada. É tempo de vencer. Deus está mudando tudo para você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Creia, o milagre já aconteceu. E tome posse da tua vitória. Foi Deus que decidiu, está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Comece agora uma nova história. Deus está mudando tudo pra você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Creia, o milagre já aconteceu. E tome posse da tua vitória. Foi Deus que decidiu, está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Comece agora uma nova história. Amém. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por esta oportunidade que temos de mais uma vez estarmos na sua presença e neste dia, neste culto de doutrina, para meditarmos na sua palavra. Então, queridos, nós queremos aproveitar estes dias que estamos passando para começar também a esclarecer aos amados irmãos algumas coisas que de vez em quando eu vou falar por achar oportuno. Antes de adentrarmos ao assunto, é importante que a igreja se conscientize e saiba do momento que está vivendo. Isso é muito importante, amados, a gente entender o momento, porque estamos começando uma fase que é chamada o novo normal no mundo. O mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Presta atenção a isto. Então, o mundo está passando rapidamente por grandes transformações. Porque quando eu falo isso, eu quero lembrar aos irmãos, o apóstolo João escreveu, além do Evangelho, 3 cartas e o livro de Apocalipse. Então, na primeira carta de João, ele fala sobre o anticristo, que já estaria atuando naquela época. E isto, imagine o espírito do anticristo como não atua agora. Né? Imagine como não atua. Ele atua de maneira tremenda. Ele está começando a agregar forças para implantar o seu reino aqui na terra. Então, queridos, é um assunto que ele não tem detalhes na Bíblia, não é? Mas o que nós sabemos, além do que João disse, então nós sabemos também, pelo que está escrito
na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, no capítulo de número 2, Paulo ele nos dá uma ideia, né, que a vinda do Senhor, ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim a nossa reunião com o Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então este homem do pecado, filho da perdição, é também o anticristo. E ele vem, olha só, ele vem cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, muita gente no mundo vai ser convencido por este homem que vai se revelar. É uma terceira força, ou no dizer de alguns, né, é uma força que vai aparecer para conciliar as três grandes forças que combatem o mundo hoje. Né? Existem teorias dos três poderes, por exemplo, que existe o poder ocidental, o poder comunista e o poder islâmico. São três coisas que nós, obviamente, todos vemos isto, né, no mundo, atuando no mundo. O poder ocidental, né, com os Estados Unidos e Inglaterra liderando, o comunista com a Rússia e a China liderando, e o poder islâmico com os países do Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita. Então, esses três poderes eles estão em choque no mundo. E daí vai surgir um outro poder que vai conciliar tudo isso. Então, fique atento, amados. É isso que vai acontecer no mundo. Então, esse poder que vai chegar, ele vai trazer mudanças no mundo econômico, no mundo político e no mundo religioso. E eu creio que nessa ordem é o que nós entendemos agora, né? Nessa primeira ele vai interferir na economia, depois ele vai interferir na política, depois ele vai interferir na religião. Antes de tudo, é preciso que os irmãos saibam que no meio desta coisa, destes movimentos mundiais, a igreja está se preparando, a igreja avançará no mundo, na pregação do Evangelho, e de repente, eminentemente, a igreja será arrebatada. Então essa é a nossa grande esperança, a nossa grande alegria. Por isso, a minha fala hoje, a palavra de Deus para nós hoje, é a estratégia de Deus para o mundo. O que é que Deus tem para o mundo? E o que Deus tem para o mundo, amados, Ele vai revelar através da igreja. Porque quem Ele chamou primeiro, enquanto nação, como povo, para divulgar a sua obra, para louvar e adorar o seu nome e obedecer o seu mandado, foi Israel. E sabemos que antes de Israel, Deus sempre teve uma linhagem santa. Deus sempre teve uma linhagem santa. Né? Começou com Abel. Abel é morto. Aí vem o outro filho de Adão. E aí nós vemos que Deus continua. Mais na frente temos Enoque, mais na frente temos Noé. E aí Deus restaura tudo, né? Castiga aquela geração de Noé. É o que está acontecendo hoje. Porque, amados, nós precisamos entender uma coisa: Deus está no controle de tudo. Porque muitos de nós ficam dizendo, essa pandemia foi o diabo que mandou. Meus amados, o diabo não manda no mundo. Ele está no mundo. Ele influencia o mundo. Né? Ele faz coisas no mundo. Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Mas quem está acima de tudo, acima dos poderes demoníacos, é Deus, é o Senhor. Ele julga as nações. Então, essa pandemia, temos que ver também como um julgamento de Deus. O nível de pecaminosidade estava absurdo, grande demais. E aí Deus está permitindo isto, porque Deus está julgando
o mundo. Deus está julgando as nações. Então, amados, enquanto isso, Deus está também preparando a igreja. Né? Enquanto Deus julga as nações, Deus prepara a igreja. Nós temos que rever todos os nossos conceitos, não o conceito da palavra, não o fundamento bíblico, mas a maneira como trabalhamos, a maneira como pregamos, a maneira como administramos as coisas terrenas da igreja, os órgãos paralelos à igreja. Então tudo isso tem que ser revisto de agora em diante e focar. Né? O nosso foco deve ser o Evangelho, a divulgação do Evangelho. Então, eu quero fazer esse parêntese inicialmente para dizer aos irmãos, prestem atenção, está vindo aí alguma coisa diferente sobre o mundo. E o que é isso que veio sobre o mundo? É a implantação de uma nova ordem mundial, né, que será concretizada pelo aparecimento desse homem do pecado, o filho da perdição, esse homem que vai juntar muitas nações e vai fazer um acordo com muitas nações, e diz a palavra lá em Daniel, por uma semana, são 7 anos, e na metade da semana ele vai romper este acordo com Israel. Então isso, amados, é o que o mundo está se preparando. Mas nós, a igreja, isso é bom dizer, e eu sempre estou dizendo isso, a igreja não espera o anticristo. A igreja não espera os sinais que vão acontecer, as grandes hecatombes que vão acontecer na grande tribulação. Isso que está acontecendo agora, isso não é nada. Não é absolutamente nada à frente do que vai acontecer na grande tribulação. E o período da grande tribulação, que serão de 7 anos, ele terá 3 anos e meio de princípio das dores. Nós estamos numa fase antes do princípio das dores. Jesus fala isso em Mateus 24. Então estamos só no começo, queridos. Agora, o que é interessante, você pode dizer assim, então vai demorar muito. Não, isso não vai demorar muito. As coisas estão se precipitando. Agora, uma coisa, é preciso que a igreja se conscientize. Jesus poderá vir a qualquer momento. Algumas coisas vão se cumprir, como por exemplo, este evangelho. Olha só, amados, está havendo um movimento mundial de volta para Deus. Eu já disse aqui semana passada, né? Já estão observando que milhões e milhões de pessoas no mundo afora estão lendo a Bíblia agora nos celulares. Então, queridos, tudo isso por conta do que Deus está permitindo que aconteça para, do lado da igreja, despertar a igreja. Por quê? Porque o peso principal de Deus não é pela igreja, é pelo mundo. Olha só, Deus, a igreja nesse momento aí, né, ela está fazendo um papel, a atuação de Deus, né, ele lança a sua mão poderosa de julgamento sobre o mundo e, paralelamente, ele está levantando a atenção da igreja. Por quê? Porque Deus ama principalmente o mundo. Né? Deus ama o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Escute só, Deus amou o mundo. Então, Ele está preocupado com o mundo que criou. Né? Então, João escreveu isso de maneira inspirada, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esta maneira é tão importante que Deus está dando agora esta primeira chamada no mundo. Nunca antes desde 1945, nunca tinha havido um acontecimento de nível global. Está acontecendo agora. E Deus está chamando a atenção da terra toda, de uma só vez. Então, Deus enviou Jesus ao mundo para morrer pelos pecadores e pelos pecados de toda a humanidade, porque Deus quer o povo de volta para o jardim do Éden, amados. Deus quer se comunicar com o povo dele aqui na terra. E nós sabemos que o povo dele aqui na terra é a igreja. Por isso que Deus vai chamar muitos
para dentro da igreja. Muitos que já passaram pela igreja, que não entenderam a proposta de Deus, mas agora estão sendo chamados a atenção por esta pandemia. Por quê? Porque Deus tem misericórdia, Deus é benigno. Então, queridos, Jesus, ele é a propiciação pelos pecados e de todo mundo. Jesus foi enviado para isso. Então, 1 João 2,2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, não somente pelos pecados dos que estão na igreja, mas também pelos de todo mundo. Todo o mundo. Deus enviou Jesus para propiciar, para resolver o problema de pecado do mundo inteiro. O apóstolo Paulo também diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A ênfase, amados, que estamos dando neste momento é que a estratégia de Deus ele está se voltando para o mundo. Deus está se voltando para o mundo. Com que objetivo? Com o objetivo de trazê-los à salvação. Então, a igreja precisa estar atenta a isto. Jesus começou a sua obra em um pequeno lugar lá 2000 anos atrás, nas margens do mar da Galileia, ali na Palestina, onde hoje se chama Palestina, território de Israel. Então, queridos, ele começou ali com 12 homens. Ele começou com aqueles 12 homens, e aqueles 12 homens foram enviados ao mundo. Quando ele estava perto de sair, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O apóstolo, o escritor Lucas, ele escreveu isso, Atos 1:8, o texto áureo das missões. Jesus, ele disse aos discípulos: olha, vai começar em Jerusalém. De Jerusalém vai tomar conta da Judéia, o estado onde está Jerusalém. Depois vai atingir Samaria. E os judeus ficavam escandalizados a atingir Samaria, pregar para samaritano. Jesus esteve lá antes e salvou muita gente lá de Samaria. Mas agora os discípulos que teriam que ir a Samaria. E não somente a Samaria, mas eles tinham que ir até os confins da terra. Essa é a estratégia de Deus. E aí Deus se apropria de quem? Deus se apropria do homem, amados, culto, de um homem inteligente, de um homem com dupla nacionalidade, um homem que falava mais de um idioma. Então, um homem preparado, um homem que entendia da Torá, um homem que entendia da lei. Deus se apropria de Paulo, aquele que persegue a igreja, aquele que vai para Damasco perseguir a igreja. Aí Deus se apropria dele, o Senhor Jesus aparece a ele, e aí começa um trabalho de ajustar Paulo para ser o grande missionário. Então, queridos, Jesus deixou uma missão para nós, a igreja. Mateus escreveu isso. Ir por todo mundo e pregar, ir por todo mundo, e portanto fazer discípulos de todas as nações. Eu quero citar Mateus 28 e 19. Ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, amados, eu quero dizer para a igreja, quero que você fixe na sua mente: Deus tem uma estratégia para o mundo. Nós aqui no Nordeste, enquanto eu estava meditando isso, ontem e hoje, eu fiquei me lembrando desse detalhe. Nós, nordestinos, não temos, às vezes, muita consciência de outras nações. Por quê? Porque nós estamos muito longe de nações, de outras nações. Por exemplo, quem mora no Rio Grande do Sul, ele tem contato com os uruguaios, paraguaios, bolivianos. Quem mora em Mato Grosso, tem contato com os bolivianos, paraguaios. Quando eu fui missionário por um pequeno período lá na Bolívia, eu cheguei a vir aqui no Brasil, na cidade de Corumbá,
E na cidade de Corumbá tinha muitos bolivianos. Então, o povo brasileiro daquela região, ele tem consciência de outras nações. Ele sabe da existência de outros povos, vive mais perto, outras culturas, outra língua. Então, amados, nós aqui do Nordeste precisamos também ter esta consciência. Deus tem uma estratégia para as nações. Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 12 e versículo 3. Deus dizendo a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí veio Abraão. Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú. Deus separa Jacó. Jacó tem 12 filhos. Eles formam agora as 12 tribos de Israel. Aquela família peregrina no Egito. Depois volta para a terra prometida. Depois de 400 anos, uma grande nação. E ali se fixa no território. Deus permite a conquista. E ainda hoje essa terra está sob a conquista dos judeus. E aí, amados, Deus forma a nação. A nação desobedece a Deus, entra para a idolatria, é levada para o cativeiro. 70 anos lá, Judá passou em Babilônia, volta para a terra novamente, se estabelece. E aí Deus marca um tempo para essa nação. Olha, estão determinados 70 semanas sobre o teu povo Israel. Deus disse a Daniel. E dali em diante, amados, são decorridos 483 anos desde a ordem da restauração do templo, da reconstrução de Jerusalém até o Messias, né? Passam-se 483 anos e de repente o Messias foi tirado. Por que o Messias foi tirado? Porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus foi assunto aos céus. E aí, amados, acontece que Israel rejeita a Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Israel, queridos, abandona Jesus, não entende Jesus. Aí agora Deus chama as nações, porque você pode perguntar: e se Israel tivesse acatado Jesus? Claro que o Evangelho já tinha sido pregado a todas as nações do mundo, mas Israel rejeitou. E aí Deus chama a igreja, e aí deixa Israel, né, num dizer assim moderno, em stand-by. Israel continua sendo o povo de Deus, mas Israel agora entrou no tempo a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito, a dispensação em que não agora apenas uma nação é portadora da mensagem, mas o mundo inteiro. E para isso Deus manda, Jesus manda o Espírito Santo. E aí, queridos, o Espírito Santo enche a igreja fica cheia de poder, cheia dos dons, se estabelece em Jerusalém e cresce de maneira assustadora, tremenda, maravilhosa. 3.000, 5.000, 8.000 almas. E depois desse crescimento vertiginoso, o que é que vem? Você pode não, se você vivesse naquele tempo, você poderia não entender, e eu também. Olha, depois daquele crescimento tremendo, vem o quê? Uma perseguição. Perseguição, porque a igreja queria ficar em Jerusalém, estava esperando o Messias de volta. Os irmãos estavam ansiosos pela volta de Jesus, pelo estabelecimento do reino aqui na terra. Mas aí, queridos, tem uma grande missão para o povo de Deus. Este povo terá que pregar o Evangelho até aos confins da terra. Então, queridos, Deus está preocupado com as nações. E aí a igreja é perseguida e se espalha. Aí depois vem Paulo, né? E apoiado pelos apóstolos, Paulo vai para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, não é? E aí dali vai para a Europa, onde hoje é a Macedônia e outros países ali daquela região ali perto da Itália. Paulo vai também à Grécia. Então Paulo começa a divulgar o Evangelho em outros continentes, em outras culturas, em outros povos. Sabe por quê? Porque Deus
tem uma estratégia para as nações. Deus está disposto a usar todos os seus recursos para encher a terra com a sua glória. É eu e você, amados, que somos agora os portadores desta mensagem gloriosa do Evangelho. Deus está preocupado com os milhões de crianças sem afeto, sem carinho. Ele está preocupado com os que estão passando fome. Ele está preocupado com os que não ouviram falar de Jesus. Deus está penetrando em países fechados, comunistas, como por exemplo a China, meus queridos. É o maior país do mundo, a maior população do mundo. A igreja na China está sendo perseguida. Vários templos agora há pouco foram demolidos, os cristãos são perseguidos, mas o relato de missionários, de agências missionárias, o que é que eles dizem? A maior igreja da terra é a igreja na China. Eles avançam silenciosamente, eles avançam de maneira sutil, mas a palavra não deixa de ser divulgada. Sabe por quê? Porque Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Seja qual for o regime que mais proibiu a divulgação do evangelho, o regime comunista, que ainda hoje atua na China, mas um dia lá na Europa, dominada, e parte da Ásia, grande parte da Ásia dominada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um dia aquele império caiu. Para quê? Para que o evangelho entrasse nas nações do leste europeu e nas demais nações polarizadas pela Rússia. Por quê, amados? Porque a estratégia de Deus é para as nações. E aí agora nós estamos vendo que nós precisamos de pensar, para parar de pensar em nós mesmos e ver como a glória de Deus, o conhecimento de Deus encherá toda a terra. Então é momento da igreja levantar a sua cabeça e ficar consciente. E você pode dizer, meu irmão, minha irmã, aqui de Remígio, você pode dizer, meu querido irmão, aí de uma cidade pequena do interior, da Paraíba, ou de qualquer lugar do Brasil, mas o que é que eu tenho a ver com missões em outros países? Meu querido, se você tem esta limitação geográfica, se você não pode ir ao Afeganistão, se você não pode ir à Indonésia, se você não pode ir aos países da África, mas você pode contribuir com quem vai, você pode orar por quem está lá. Faça uma pesquisa. Existem milhares aqui na Paraíba. Nossa Secretaria de Missões tem missionários em várias partes do mundo, em vários países da América do Sul, em países da África, na Índia e em outros países. Então, queridos, nós enquanto igreja podemos participar de qualquer maneira. Você pode participar com a sua oração, com a sua intercessão. Então, queridos, o propósito de Deus é estabelecer o seu reino aqui na terra. Glória a Deus. A oração que Jesus ensinou, como é que diz? Como é que começa? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha sobre nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, a vontade de Deus precisa ser conhecida na terra, porque ela é conhecida no céu, mas na terra precisa ser conhecida. E quem vai levar esta mensagem? A igreja. Quem vai levar a mensagem é a igreja. Somos nós. É você para o seu amigo, é você para o seu vizinho, é você para o seu parente, né? Nós vivemos em um contexto religioso, em contexto idólatra, em que as pessoas são enganadas. Eu gosto de dizer, queridos, baseado assim na observação e num fato que está muito claro diante de nós. Aqui no Brasil, por exemplo, e em muitas outras nações, o pecado que vai mais levar pessoas para a perdição eterna é a idolatria. É o pecado que vai levar mais gente à perdição. E o que é a idolatria? Tem uma capa de religião, tem uma capa de cristianismo,
cristianismo, não é? São até considerados cristãos, mas são idólatras. E como é difícil, amados, como está ficando cada vez mais difícil. Primeiro pelo motivo da idolatria, não é? Principalmente com os mais velhos, com os de meia idade, até os mais idosos. Neste momento que estamos vivendo, então os mais idosos, eles estão arraigados em uma idolatria que os domina. E tem aqui no Nordeste tem aquele dizer popular: eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Muitos irmãos convivem com esse desafio. Parentes seus que estão arraigados dentro, não é, de igrejas idólatras. Como é difícil. Mas, queridos, o Espírito Santo é quem convence. Você tem apenas que pregar o Evangelho e orar por eles. É óbvio que a vontade da pessoa, ela é respeitada até por Deus. Mas o nosso papel, o papel da igreja é pregar o Evangelho. Então, queridos, o primeiro foco que queremos dar nesta mensagem da estratégia de Deus para a igreja é: Deus tem um plano para o mundo. Então não é apenas para Remígio, não é apenas para Paraíba, não é apenas para o Brasil, é para todas as nações, é para todas as nações da terra. Deus tem um plano para as nações da terra. Então, queridos, quem é o instrumento de Deus para levar esse peso, essa palavra, para expressar a vontade de Deus aqui na terra? Somos nós, a igreja. Somos nós, os profetas de Deus. Quando Deus está prestes a fazer alguma coisa na terra, Ele procura alguém com quem possa andar e compartilhar do seu coração, da sua vontade. Deus quer isso, sempre teve. Olha só, no começo da história, lá no Gênesis, teve alguém que andava com Deus, Enoque. Teve alguém que andava com Deus, nós vamos falar nele agora, né? O profeta, você é um amigo de Deus que mantém um relacionamento tão íntimo com ele, que começa a expressar o peso do seu coração, aquilo que Deus quer fazer, que Deus quer falar, que Deus quer que os homens saibam. Isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Enoque andou com Deus e soube sobre o fim do mundo. Olha que coisa interessante, queridos. A Enoque soube o fim do mundo. Quem escreveu isso foi Judas. Judas, versículos 14 e 15, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Irmãos, que palavra! Quem disse isso foi Enoque, falando àquela geração, né? E diz a palavra assim, a palavra aqui, que ele profetizou. Quem diz é Judas, um apóstolo, não é? O irmão de Jesus, um dos pastores da igreja em Jerusalém. Ele escreveu, esse livro é inspirado por Deus, isso aqui é escritura. Olha só o que Judas diz: e destes, ele está falando aqui dos ímpios, né? Não dá tempo para ler o contexto, mas se você ler Judas, é somente um capítulo, você vai ver que ele começa falando dos ímpios, né? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Irmãos, este é o quadro atual. O que é que nós estamos vendo no mundo? Ímpios falando palavras duras contra o Senhor. Ímpios cometendo iniquidade, impiedade. O nível de pecaminosidade do mundo está aumentando de forma avassaladora. Então, queridos, Deus tem um propósito para estes ímpios. Eles precisam ouvir a palavra. E quem vai levar esta palavra? Somos nós, o seu povo. Também outro que andou com Deus, que fez a vontade de Deus, que achou graça
aos olhos de Deus foi Noé, né? No meio de uma terra corrompida e cheia de violência, e porque andava com Deus, ele lhe contou o seu plano para destruir o mundo e mandou construir a arca, né? Foi a estratégia de Deus para aquele momento. Deus queria destruir a humanidade, mas ele viu Noé, e ele chama Noé. Noé, quando tinha 500 anos, presta atenção a isso. Noé, quando tinha 500 anos, ele teve 3 filhos, né? A esposa dele teve 3 filhos. E aí, Deus, no período entre 500 e 600 anos de Noé, Deus chama ele, manda ele construir uma arca. E os filhos dele já eram casados. Aí ele diz: entre a tua esposa, os teus 3 filhos e as esposas deles, portanto 8 pessoas. Porque Deus aí, amados, ele profere uma sentença sobre os homens. Os homens viviam 500, 600, 900 e tantos anos. Aí Deus profere uma sentença contra eles. Os homens vão viver apenas 120 anos. Então, meu querido, eu quero aproveitar para dizer para os pregadores: nunca diga que Noé pregou 120 anos, né? Nunca diga isso. E o irmão que já ouviu isso, corrija aí esse detalhe, porque quando, olha só, está em Gênesis capítulo 1, vai lá, faça uma pesquisa, e você vai ver, capítulo 5, aliás, que quando Noé tinha 500 anos, então ele teve os 3 filhos. Depois, no ano 600 da vida de Noé, começou o dilúvio, portanto 100 anos. Quando Deus disse que os homens viveriam 120 anos, aí estava falando sobre a existência do homem aqui na terra. Ela diminuiu drasticamente para voltar, para diminuir para apenas 120 anos. Mas, amados, fazendo aqui um parênteses, quando é que a longevidade dos homens vai voltar? No milênio. Nós não precisamos viver essa longevidade de 500, 600 anos no milênio. Sabe por quê? Porque a igreja glorificada no milênio não vai viver apenas 500 anos, 600, 800, 900, 1000 anos. Nós já estamos em corpos gloriosos e viveremos com Deus por toda a eternidade. Glória a Deus. Então, queridos, Deus tem uma estratégia para o mundo. E quem tem que levar essa estratégia somos nós. E aí está o exemplo: Enoque, Noé, Abraão, Moisés. Moisés estava tratando ali com o povo de Deus, amados. E Moisés, ele ficou tão pegado ao povo. Moisés tinha uma consciência tão grande da importância daquele povo. E eu acho, na minha pequena observação, né, e opinião, né, eu creio que Noé foi um dos homens que teve mais intimidade com Deus. Porque Deus propôs a Noé, a Moisés, Moisés, eu quero destruir esse povo e de você eu farei uma grande nação. Se fosse eu e você, o que é que nós diríamos? É mesmo, Jesus, é mesmo, Deus, esse povo não presta, é bom destruir. Moisés disse, sabe o quê? Uma vez ele estava intercedendo pelo povo e Moisés disse assim, Êxodo 32 e 32, diz assim: agora pois perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, amados, Moisés tinha tanta certeza, tanta convicção da importância daquele povo para a redenção, que Moisés disse: olha, eu arrisco até a minha vida, se esse povo não for perdoado, tira o meu nome do livro da vida. E Deus corrige Moisés: não, eu só tiro o teu nome se você pecar. Então, queridos, somos nós, os líderes, somos nós, a igreja, que temos que levar este evangelho para todas as nações. Um outro exemplo, no Velho Testamento, é o profeta Ezequiel. Deus tornou a vida de Ezequiel a vida de um intercessor pelo povo de Deus. Tudo que ia acontecer com Israel acontecia literalmente a Ezequiel. Ali você vai ver coisas interessantes, né? Muito interessantes na vida de Ezequiel. Deus diz a Ezequiel: olha, Ezequiel, se deita no teu lado esquerdo por 390 dias. E depois diz: agora se deite pelo lado direito 40 dias. Olha só o que aqui a Bíblia diz, Ezequiel 4:6. E quando tiveres cumprido estes dias,
tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Ezequiel vivia aquilo que Deus queria implantar junto ao seu povo. Ele vivia aquilo, ele vivia simbolicamente. Ele dormiu 390 dias do lado esquerdo. E depois Deus diz, vira e dorme pelo lado direito. Porque assim como você está levando, isso aí vai simbolizar que você está levando a iniquidade de Israel por 40 dias. Então, queridos, a mesma coisa acontece com a igreja hoje. Nós temos que levar o peso da palavra, nós temos que levar a mensagem, nós temos que interceder pelo povo. Deus está procurando homens para sentir o que Ele está sentindo. E chegou a hora, irmãos, muito importante. Não importa se são pessoas de grande capacidade e cultura, o importante é que você seja amigo de Deus, que você conheça Deus, que você tema a Deus, que você obedeça a Deus, para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você pregue a palavra, seja testemunha dele aqui na terra. Então, quando começarmos a sentir o peso de Deus, vamos começar a profetizar, pois a profecia nada mais é do que a expressão do coração de Deus. A palavra é a expressão do coração de Deus. Apocalipse 19:10, o anjo, João, lança-se aos pés do anjo e diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, olha a palavra do anjo, olha a palavra do anjo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, testemunhar de Jesus é profetizar a esta humanidade, é falar de Deus, o testemunho de Jesus, que morreu, que ressuscitou, que levou sobre si os nossos pecados. Isso, amados, é o que o mundo está precisando, é a estratégia de Deus. Para ser amigo de Deus, o profeta precisa esvaziar-se de si mesmo. Então, queridos, nós temos que tirar, abdicar da nossa vontade e entender a vontade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas aonde você está, aí onde você está, você muitas vezes reclama do lugar onde você está, do momento que você está vivendo, e esquece de ver as possibilidades que Deus abre para você ao seu redor. Você tem pessoas com quem você se relaciona no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. É esse contexto aí que Deus está te chamando para ser testemunha dele. É esse contexto. Jesus deixou esse grande exemplo. João capítulo 4 de João. Jesus pregando para a mulher samaritana. Os discípulos chegam. E aí, não entendem o que Jesus está fazendo, conversando com aquela mulher. Mas Jesus, uma das suas declarações foi: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Que esta seja, amados, o nosso desejo, o nosso ministério. Se queremos ser amigos de Deus, temos de entender que na proporção que nos chegarmos a Ele, teremos de nos afastar de muitas coisas. E aí a gente olha para a Bíblia e vê o exemplo de quem? De Paulo. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, amados, Paulo se desfez de tudo, Entenda, se desfazer de tudo não é você parar e deixar de viver, não. Paulo continuava trabalhando, ele fazia tenda, ele tinha um ministério, ele implantava igrejas,
Ele era ajudado muitas vezes pelas igrejas, mas ele tinha uma missão especial e ele abriu mão de tudo. De tudo ele abriu mão. E uma vez ele estava defendendo-se lá na sua prisão em Jerusalém e depois levado para aquela fortaleza lá em Antioquia, né? Então ele diz em Atos 26, 19, 21: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele estava falando, né, do encontro dele com Jesus. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Paulo abriu mão de tudo, queridos. Nós não vamos abrir mão, claro, os irmãos que trabalham continuam trabalhando. Se você é empresário, continua sendo empresário. Agora, se você é chamado, aí venha para fazer o ministério. Mas aonde você está, o que você fizer, né, você pode se utilizar disso para adorar a Deus e para cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então, para expressar o peso de Deus pelo mundo, é preciso cultivar comunhão com Ele. E para ter comunhão com Deus, é preciso renunciar aos seus próprios interesses. Se desfaça de todo interesse seu. Tire tudo que é supérfluo e se volte para Deus agora, principalmente, de agora em diante, irmãos. Vamos ser uma igreja diferente, vamos ser um povo diferente, um povo que se volta para Deus, que se volta para a Bíblia. Então, queridos, fique estabelecido aqui neste dia, né, a estratégia de Deus para a igreja. O peso de Deus é pelo mundo, Ele tem um plano para o mundo, e o instrumento de Deus para expressar esse peso é eu e você, profetas de Deus aqui na terra. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos dê prazer e alegria de fazer a obra dele. Irmã Leni vai louvar a Deus com mais um hino, né? E depois estaremos encerrando este culto de louvor e adoração. Vamos adorar o Senhor com o hino Espírito Santo. É o Espírito Santo que todos os dias está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras
se preocupe que o seu clamor está subindo. Graças a Deus. Portanto, meus amados, fiquemos confiados no Deus dos céus e da terra e nos apeguemos a Ele e a sua vontade, estabelecendo o reino dele aqui na terra, né? Nós estamos aqui para isso. Então vamos encerrar este culto de louvor e adoração, orando pela irmã Leila Marques, irmã Josefa Marques, esposa do presbítero Hamilton. Ela pede oração pela sua saúde. Irmã Fabiana, que trabalha conosco aqui na live, pede oração por seu cunhado, que teve um acidente de trabalho e ele fraturou uma perna. Está no hospital de trauma em Campina Grande e já fez uma cirurgia. Muito bem. Irmão Fabiano pede oração por sua família. Fabiano de Isânia, não é isso? Muito bem. Irmão Fabiano. Irmã Iris Cananeia pede oração por Rosângela, por Dr. Ricardo, por sua família. Né? Rosângela é a sobrinha de irmã Iris, que precisa também das nossas orações. Irmã Josefa Targino pede oração pela sua família. Irmão José Carlos pede por sua saúde, por estar fazendo 3 dias que está com dor de cabeça. José Carlos aqui de Remixo, é isso? Muito bem, irmão José Carlos. Irmão Edmilson pede também a oração por sua família e pelo pastor Geraldo Galdino de Minas Gerais, que está enfermo. Muito bem. Oremos por todos esses pedidos, além do irmão Josildo Pereira, o irmão Hamilton Marques, o irmão Josivan, irmã Andrine e o irmão Adson. Né? Vamos se lembrar de incluir o irmão Adson. Ele está precisando de uma intervenção divina na sua visão. Seus olhos estão prejudicados. Vamos orar para o irmão Adson. Lembrando aos irmãos que no próximo sábado, irmãos, no próximo sábado, não amanhã, né? De sábado a 7 dias, será a nossa Santa Ceia. Né? Então, amados, se não houver nenhuma alteração, porque o quadro que está estabelecido é que essa quarentena vai ser prorrogada por mais 15 dias aqui no estado da Paraíba. Então, nós não poderemos ainda nos reunir. Se houver uma mudança nisto, os irmãos fiquem atentos, porque nós estaremos passando a comunicação do grupo IEAD Remixo, né, colocando avisos, vídeos, enfim. Nós faremos com que a notícia chegue a todos. Mas, domingo estaremos aqui no culto online, né? Na quarta-feira novamente, na sexta culto e doutrina, e no sábado, a partir das 15 horas, sábado dia 6, se não me engano, né? 6 de junho, sábado dia 6 de junho, nós teremos a nossa Santa Ceia, começando das 15 da tarde até as 21 horas. E também no domingo, né, para quem não pôde ir no sábado, nós estaremos de plantão no domingo, entre 10 e meio-dia. Muito bem. Então todos estão avisados, fiquem atentos, porque se houver alguma modificação no programa, nós estaremos anunciando a todos. Vamos orar, não esquecendo de orar pelos enfermos, orar pelas equipes de saúde, orar pelos profissionais de saúde, para que Deus dê força a todos eles. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, pelo dia de paz que nos concedeste, pelo culto, pela tua palavra ministrada. Pedimos a tua bênção, tua bondade e misericórdia sobre todos aqueles a quem nos referimos aqui, amados, irmãos e irmãs da nossa igreja, de outros lugares, pessoas amigas que estão doentes, ó Deus. Nós te pedimos a tua intervenção soberana e poderosa na vida deles, de forma, Senhor, que o teu nome através deles venha a ser exaltado e glorificado. Levante a tua igreja, conscientizando, ó Deus, do teu foco para o mundo todo. Meu Deus, que o teu foco é para os perdidos.
Tu queres que eles sejam salvos. E, Senhor, quem vai levar esta mensagem é a tua igreja. Portanto, desperte. Meu Deus, faça com que os teus filhos olhem para os exemplos da Bíblia. Olhem para Enoque, olhem para Noé, para Abraão, para Moisés. Meu Deus, para o apóstolo Paulo, para teu filho Jesus, que veio aqui na terra e morreu por todos e pregou a tua palavra. Este, Senhor, mandado está agora conosco com a igreja. Desperte a tua igreja, meu Deus, para que possamos cumprir este mandado glorioso e, Senhor amado, chegar no dia do arrebatamento com o dever cumprido. Pai querido, seja com os teus filhos que estão enfermos, com as tuas filhas, meu Deus, faça uma visita de saúde a todos a quem nos referimos, que oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.